A língua que a senhora fala dentro da tribo é qual língua? Tupi. Tupi. Tupi-Guarani. A senhora pode dar exemplos de algumas palavras para trazer um pouco de enriquecimento da gente que possa ser dita para que nós possamos aprender algumas coisas? Taquiti, Que seria Taquiti? Vamos lá. pureza. Taquiti é a pureza. Pega o Isso. caderninho, gente. Caderninho, espera. Tapuã. Calma aí, minha velha. Deixa eles pegar o PDF. Pega o caderninho para aprender a falar um pouquinho tupi, além de criticar. Vamos aprender a falar tupi. Vamos lá. A live. Live Cu. O que que é isso, Live Cu? Live Cu. O que que é Live Cu? Vamos lá, tá bom. Já pegaram o caderninho? Então vamos lá. Vai, minha velha. A primeira palavra a senhora Então, falou o quê? Taquitu, Tá Taipu. aqui. Não, tá Deixa eu ver o devagar, minha velha. Calma. A É senhora é porque tem novo que eu não nervosa. posso falar, minha gente. Ó, a primeira é Eu vou falar pureza. uma frase. Só essa e pronto. Não, não, Entendi. rapidinho, minha velha, rapidinho. Tá que tu é pureza. Isso. A outra palavra, Taqueuauá. que seria taqueioá. O amor lindo. O amor lindo. Outra palavra. Coração seria o quê? Taivu. Taivô é coração. Cabeça seria o quê? Ai, meu Deus. Qual é a que me ajuda? Cabeça, só cabeça seria o quê? Tailossá. Tailoçá é a cabeça. Isso. Cabeça, coração, a senhora falou pureza. Daí a gente monta uma frase que a gente pode falar que nossa Eu vou pureza falar vem do uma frase pra coração vocês ou e da mente. pronto. Ó. Tag not tag. I don't like to tag. Que? Significa seja bem-vindo ao nosso tempo, à nossa natureza, ao nosso vento. Arrasou. Mas falou tão rápido que ninguém catou. Tudo bem, deixa Eu eu não falar. faço, não. Depois vão catar lá no YouTube. Ó, depois quem quiser dar pause, vai lá no Yu, dá pause e cata a palavra que vai estar lá no Yu. Vai lá devagarzinho, vai dando pause assim, vai catando, ó. Doutor Alexandre, lá só tem mais vocabulário, não tem palavra estendida muito grande. Entendeu? Vamos lá. Boa noite, meu pai Coyote. Sua bênção e Boa proteção. noite, Tata. Benção a todos, obrigado Ó, eu pelo só vou só no presente. banheiro, eu já volto, gente. Então, Como é que vocês estão? Benção para quem é de benção, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Calafofé para quem é de Calafofé, Matijalô para quem é de Matijalô. então vamos lá. Atrás de pai Coyote, sai da frente, pai Coyote. Tem ali aquela. Não é bandeira, se chama espada. Se chama espada, o ponto riscado do caboclo flecheiro. Essa espada tem mais de 30 anos. Essa espada veio do meu zelador de santo, Paloma do Zé Raimundo Lega Bojiboá da Sucena das Trindades, dentro da Compensa, na rua Santa Luzia, Beco Santa Luzia, número 5. Ó, calma aí, pai, não fala nada não. Eu só vou deixar pai Coyote falar da Umbanda, lá do Manaus, se eu ver aqui as setinhas de compartilhamento, para chamar mais gente pra live e ver esses coraçãozinhos subindo. Vambora, meu povo. Que aí ele vai falar um pouco da Umbanda de Manaus, que ele tá trazendo o tempo dele para nós. Então vamos ajudar essa live chegar a outras pessoas. Vamos lá. Vamos ver aí. Esse número aqui também dele aqui subir, ó. Esse númerozinho que tá aqui, ó. Cadê? Cadê o pessoal para seguir papai? Cadê? O número tá subindo, eu não tô vendo. Quem ainda não abraçou o pai, não seguiu. Isso, vamos lá. Vamos lá. Não, é o númerozinho para seguidores. Vamos. Cadê o Redmi? Para seguir papai. Vamos lá, minha gente. Ajuda nós. Clica no coração laranja. Isso aí. Vamos republicar. Não dá para republicar, porque dá para republicar a live sim. Aí, tá indo lá o compartilhamento. Vamos. Vamos subir essa live, ajudar ela a chegar mais pessoas. Vamos compartilhar. Falando da Umbanda de Manaus. Olha que maravilha. Vamos lá. Para a live não travar, ficar maravilhosa. Vamos curtir e compartilhar. Todos vocês aí comigo. Uma força só. Uma força só. Vamos embora. Então, o povo tá reclamando que tá travando. Vamos lá.
Vamos compartilhar para chegar mais pessoas, curtir bastante, ó. Eu quero ver os dedos cansados, meu povo, porque é conhecimento. Nem todo dia nós temos isso. Vamos lá, pai. Voltando a isso. Em que se consiste a Umbanda de Manaus? Meu velho, a Umbanda de Manaus começou mais de 400 anos. Então, só pode explicar? Eu vou explicar por alto, porque isso vem da minha antecedência passada. Entendeu? Aonde teve na tribo, só não vou dizer o nome da tribo, que teve uma briga e um ser humano fundou, que antigamente não era Umbanda. Era o nomezinho dado, depois passou para a banda. Qual o nomezinho dado? Depois da banda... Qual o nome, pai? Pode falar, não? Não. Surgiu os catimbozeiros, surgiu os feiticeiros, benzedor e o rezador. Dentro da Umbanda verdadeira do Amazonas, a tradicional mesmo, só existe duas Umbandas, que é a Umbanda ancestral. O que é a Umbanda ancestral? Era Umbanda de mesa, aonde os espíritos se arriavam para fazer as curas, aonde tinha tupã, tinha cacique, espírito, tinha pajé, tinha tuxaua, tinha povos de tribo que na época foram povos encantados. Foram encantados com vida dentro das aldeias. A matéria sumia. Depois da década desses anos, veio surgindo outras gerações que foi montada a Imbanda. Que seria a Imbanda? A Imbanda seria uma conjunção de Umbanda e foi quando adentrou os povos de Exu e Pombogira. Porque quando surgiu a Umbanda verdadeira, foi uma agregação. Na Umbanda só tinha preto velho e índio. Porque vieram trazidos preto velho de fora, onde eles se esconderam dentro de uma mata e foram agregados. Quilombo. Positivo, meu velho, no Quilombo, dos Palmares. Antigamente era o boqueirão do índio. Meu velho, eu não posso lhe citar ano, porque, doutor Alexandre, o senhor conhece muito bem, eu não vivi lá nessa época. Eu posso falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu apresentei e conheci. Entendeu? Porque na Deixa realidade... eu só responder a pergunta da Raquel aqui. Os índios são os caboclos? Não, Raquel. Índio é índio, caboclo é caboclo. Porque, na realidade, meu velho, o pai Alexandre... Na realidade, como o senhor sabe, que o senhor também é da Umbanda, o senhor sabe que não existe família dentro da Umbanda, existia tribos, certo? E na Umbanda, os índios desciam e falavam na língua tupi-guarani, na língua pano, na língua tuxaua e etc. Antigamente, o caboclo, ele era mais de maracá e de pena, que eram os índios. Depois... que antes de vir o Zélio, tinha outro zelador de santo em 1901, 1901, uma coisa assim. Tinha gente antes de Zélio de Moraes, antes de surgir o caboclo Sete Encruzilhada, que ele já surgiu, parece que foi na década de 1908, se eu não me engano. Data Tranquedo? Não, o Tancredo já foi outra história, meu velho. Tranquedo veio do Pomolocô. Porque foi por Molocô, mas na realidade teve... A cigana, tu tá aí, me responde aí. Teve uma miscigenação com o povo de Nagô. 1908 foi o Zélio, anos 40. Entendeu? E antes do Zélio teve outras pessoas. Teve uma mulher, entendeu? E teve um homem, se eu não me engano, eu me esqueci o nome, porque é muito relativo. Como eu não tenho estudo, só tenho uma quinta série, eu não leio muito. Entendeu? Eu falo na minha Umbanda aquilo que eu pratico. Sim. Aquilo que eu sei, porque eu não vivi nessa década. Eu já estou falando um pouco do meu ancestral, do meu avô de santo, do meu zelador de santo, do meu bicho, que eu não tive a honra de conhecer. Entendeu? E na Umbanda do Amazonas, na década de 1984, tinha muitos zeladores. Tinha um barracão de Santa Bárbara, que eu lhe mandei o vídeo, não sei se você viu lá do Seringal Mirim. Tinha a época do finado Navarro,
que ele morreu com a cabeça decepada, não sei nem se eu podia falar isso em live. Foi colocado em cima do altar dele. Teve a minha mãe de santo, que na época era Francisca da Oxum, que é localizada dentro do Santo Antônio, que hoje tem um barracão do amigo meu, do Rangel, que hoje ele é mina, Jejo. Verdade, Trindade. E a Umbanda ela se estendeu mais na época aqui para cá para o Amazonas, de 80 para cá, aonde tinha o finado Ribamado, Cobra Coral, tinha a Mãe Fátima da Cabocla Mariana, que hoje era evangélica, ela está com 84 anos, se eu não me engano. Tinha a Francisca, que era do seu marinheiro Fernando. Hoje, a única existência prova viva que eu tenho hoje é a minha madrinha, que é a Dona Luzia, do caboclo... Como é que é o nome do caboclo dela, meu Deus? Ela trabalha com o seu Zé Pineta, mas vou me lembrar o nome do caboclo dela. Eu falo. Seu Mestre Carlos. Tinha o finado Alessandro, do Zé Raimundo, dentro do Petrópolis. Deixa eu ver. Tinha a finada Júlia Estrela. Ó, o pessoal fala muito de pagelância, mas eu não entendo que, como ela me falou que pagelância é o que a gente chama, que isso não tem dentro da aldeia. O que seria, me explica, que até agora eu tenho dúvida, o que seria esse ritual de pagelância dentro da Umbanda, meu velho? Principalmente em Manaus. Eu não entendo desse povo de pagelância. Eu não entendo, porque na época existia povo de sacaca. O que seria sacaca? Era a tribo de uma aldeia onde eles trabalhavam com ervas, trabalhavam com semente, Coiote. trabalhavam com outros tipos de coisa. Depois que saiu esse povoado de sacaca, de cura, e hoje dentro da Umbanda você não se vê mais pagelância, você não se vê mais povo de sacaca, você já se vê pagelância. É tanto que dentro da Umbanda se arreia índios que são tupã, são cacique. Então, mas aí onde que ela está falando assim, qual é a diferença entre nossos caboclos e os indígenas? Meu velho, existe muita diferença, porque índio é índio. O índio da aldeia, ele é da aldeia, da tribo dele. Dentro da Umbanda, ele é índio, espírito. Ele se encantou e se tornou um índio. Mas tem muitos índios que passaram para a espiritualidade que eles foram mortos. Eu sei, mas eu tô falando assim, mais por curiosidade da galera entender, entendeu, meu pai? Porque eu não vou, eu poderia até responder algumas coisas aqui, mas eu me boto na qualidade de entrevistador. Que não podia ser entrevistador, que entrevistador também responde. Entrevistador, né? Não foge, não. Mas nessa questão eu tô passando a bola para vocês. Por que eu tô passando essa bola para vocês? Porque tá falando da questão da sua cultura, Débora, e tá falando da questão do que ele cultua, que não é cultura então, só. Muita gente fala essa questão de pagelância, porque, vamos supor, eu posso falar esses nomes? No caso, muita gente, pagelância. No mundo de vocês, que seria o quê? O caboclo sete frecha, o caboclo de Aruanda, a Jurema. Nessa questão de caboclo. Então, muita gente refere isso, em alguns lugares, como pagelância. Porque são pessoas que recebem entidade de índio, de caboclos, e dão nomes de pagelância, sabendo que aqueles espíritos que vai naqueles outros lugares é completamente da forma diferente, da forma totalmente estranha. Né? Não vai. Ai, gente, eu não posso falar isso, meu Deus. Tipo assim, caboclo bugre, exemplo, caboclo bugre. Para vocês, caboclo bugre seria quem? Na nossa, eu vou falar na nossa espiritualidade, na forma de pagelância, a má fé, Senhor, a má fé, do que eu vou dizer, para mim não ser castigada depois.
É tipo, você tem uma pessoa muito doente. Então você leva para dentro da Oricuri. Vai ter aqueles rituais, as chamas dos deuses, as chamas da cura, o poder do vento, o poder da terra. Então, exemplo, teve uma reportagem agora, um filme que foi lançado de 3 crianças indígenas que ficaram perdidas dentro de uma selva e duraram não sei quantos dias. E se e um documentário e se juntaram com o povo branco e os indígenas de várias tribos para tentar achar essas crianças dentro da selva, que já estavam perdidas há mais de 40 dias. Beleza? E eles lá fizeram um ritual de uma bebida, ao qual eles tomaram essa bebida e ali eles que seria para eles o mundo se acabando. Os indígenas, aquilo ali era a última coisa, a última instância que os indígenas tinham para poder solucionar aquele problema. Então reuniu a tribo, fizeram um ritual não só dentro dessa tribo, dentro de várias tribos, aonde fizeram essa bebida e era para ser dada para o pai dessas crianças. Porém, o pai dessas crianças tomou, eu não sei por que cargas d'água, não sei se é por merecimento, ele não teve nada, não sentiu nada. Quem ainda sobrou um pouco daquilo, que só poderia ser feito uma vez só, não teria como reproduzir aquilo novamente, porque já tinha feito todo o ritual, toda aquela situação, e sobrou um pouco onde um pajé de uma tribo resolveu segurar essa onda, pegar essa responsabilidade. Ele se afastou do povo, se enfiou para dentro da mata, os outros indígenas largaram o coitado lá, onde o coitado teve contato com a natureza, com seus deuses, suas preces, tudo aquilo foi um documentário, eu vi. E ele tomou essa bebida, aonde que ele teve visão que ele se transformou num bicho, aonde ele percorreu por dentro da mata e conseguiu visualizar aonde essas crianças estavam. E ele falou, em transe, ele estava em transe. E ele voltou para os indígenas e falou, consegui. Todo mundo já estava indo embora, porque os índios estavam morrendo de doença, de tudo isso, e eles estavam dizendo que aquilo ali era um troço, um brabo dentro da floresta que estavam brigando com eles. Eles pegaram, a maioria foram embora, eles pegaram, foram embora, e eles ficaram lá, os espíritos da floresta estavam perturbando eles, né? Que estavam matando todo mundo, ficando doente, isso, aquilo tudo. Ele pegou, ficou ele mais 3, que decidiram ficar para poder seguir essa visão dele. Ele pegou essa visão e foi atrás das crianças. Quando chegou lá, já estavam tudo assim, achando que não ia chegar, e eles encontraram aquelas crianças com vida. Aquela menina mais velha indígena conseguiu cuidar dos irmãos, quase morto, mas ele conseguiu tudo graças àquele culto indígena, aquele ritual indígena, ao qual conseguiu ter êxito para achar essas crianças. Então eu falo que toda a cultura tem sua importância. Vamos botar para isso para ver. Tem, porque Verdade, assim, ó, meu velho. tem bebidas da gente, tem bebida que a gente bebe para poder ter a pureza do corpo. Isso seria quase o cura, urucuri, né? a saúde lá dentro. Tem tudo isso. Tem bebida que só as autoridades de dentro da aldeia que pode beber. No caso, um pajé, que era meu pai, os meus avós bebiam, eu não posso, porque eu não sou pajé, gente, eu só tenho o nome, mas eu não sou. Tem bebida que só eles podem tomar, eu não posso. Até porque tem bebida que mulheres também não podem, né? Então, tem coisas que tem bebida que você toma, como eu te falei naquela hora, você fica doidão, você vê coisa que você não devia, você vê coisa além de que você queria. Como eu cheguei lá pro atual pajé da aldeia, eu falei, eu preciso disso, que eu não vou falar o nome aqui pra vocês. E eu só queria ver. Me deixa ver. Só sentir. Que no caso era a presença do meu pai. E foi me negado por eu ser mulher e por ser tá muito recente. Porque a gente, diferente de vocês que incorporam, de vocês que recebem espírito, que vocês caem, a gente sente a presença dos nossos antepassados. Ancestros. Entendeu? A gente sente aquela vibração, a gente chega a sentir o cheiro.
A gente chega a sentir a presença. E muitas coisas a gente escuta nos nossos ouvidos. Entendeu? Não é aquela coisa, eu me expliquei, tô lá. Não, não tem isso. Não tem. E tem muita coisa que a bebida que é feita lá dentro, a gente consegue ver coisa além do que é verdade. Tem bebida que a gente bebe, se eu olhar pro seu olho, eu sei se você tá mentindo ou não. Eu sei se você tá sendo verdadeiro ou não, se você é uma pessoa boa, se você não é. Olha pra mim, vê se eu tô sendo. Não, entendeu? Então tem muita coisa dentro dos indígenas que pode ser falado e tem coisa, gente, que pessoas têm que respeitar que não pode. Até porque a gente somos castigados. A gente apanha, da gente leva tapa que a gente não vê de onde é que vem. E é melhor você levar uma pisa da polícia do que você levar uma pisa dos rituais indígenas. Sim, minha velha. Mas voltando aquele, só aquele pedaço que eu tenho que ir pro pai, que a gente volta sempre nessa parte indígena que o pessoal Eu sei quer que você saber, quer puxar né? o que não pode. O pessoal quer saber do caboclo, caboqueru, caboclo bugre, que caboqueru pra gente é aquele caboclo que se pegar o corpo de uma pessoa e a gente não tiver ali com alguma coisa, ele começa a morder a pessoa, comer pedaço da carne da pessoa, é complicado, é o caboqueru. Tô mentindo, pai? Mas aí o caboclo aí Não dentro da é ela, aldeia. oi canto, não é ela, não. Mas pra gente já se torna índio carnívoro dentro das aldeias. Que come Então, é carne de outra pessoa. caboqueru, caboclo bugre, são caboclos muito complicados de você lidar. Positivo e operante. Muito complicado de a gente lidar, porque são caboclos que não aceitam muita coisa. É tanto que muitos zeladores de santo hoje não descem eles na terra, mas dentro do Pará, o Trindade está aí, eu acho que ele deve conhecer essa mulher. Tem uma senhora que ela trabalha com essa falange dessas aldeias. Os índios lá na casa dela comem até carne crua, assim, no panaiado caboclo. Fruta e tudo. Em cima da matéria. Eu acredito, pai. Como dentro do indígena não tem incorporação, meu pai, aí vamos partir para dentro da Umbanda, aonde nós já temos essa cultura de incorporação com caboclo, com isso, com tudo. Vamos voltar, que a gente cortou, pelo amor de Deus, a historicidade do que o senhor está dizendo, como surgiu a Umbanda de Manaus, que a gente cortou. A Umbanda de Manaus, como surgiu, como é o rito, como é a situação, quanto tempo é a iniciação, se tem iniciação, não como é a iniciação, mas as etapas. Vamos lá, papai. A voz é tua. Deixa eu só responder uma pergunta aqui para o pai Alexandre. Para o doutor Alexandre, ele me fez uma pergunta sobre índio, caboclo, e não dá para ver que eu subiu muito. Olha só, rapidinho, pai, deixa eu pedir um favor pro senhor. Gente da rolagem, boa noite, bênção quem é de bênção. Vou pedir um favor para vocês, eu vou dedicar... Aqui, achei. Rapidinho. Eu vou dedicar de 15 a 20 minutos para vocês fazerem a pergunta que vocês quiserem. Porque senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum da entrevista. A gente precisa saber as primeiras partes, as curiosidades ou alguma coisa, a gente vai perguntar no final. Eu vou deixar vocês perguntar. Isso é até bom, porque vocês fazem pergunta e metem o pé. E vocês vão ficar com a gente até o final para fazer suas perguntas e tirar sua curiosidade. Então eu peço a vocês que daqui a pouco guardem suas perguntas e voltem a perguntar no momento que eu falar. É a hora da pergunta, que às vezes já não tem mais ninguém para perguntar nada. Aí terá a hora da pergunta e todo mundo pode ser assim, meu povo, eu agradeço. Viu? Vamos lá, papai. Voltando àquilo. Meu velho, deixa eu só responder a pergunta do doutor Alexandre. Qual é a diferença entre os nomes de caboclos, índios e cacique? Vamos lá, Alexandre. Caboclo são aquele povoado que tiveram vida e reencarnaram na terra. E tem caboclos que são mestiços, como caboclo Josiano, seu Cibamba, seu... Como é que é o nome do caboclo, meu Deus? Agora fugiu o nome dos caboclos. Vou lembrar, vou voltar para os caboclos. Os índios. Tem índio de uma pena, igual o seu caboclo, mas ele é um cacique dentro da aldeia, que é o caboclo roxo. Tem caboclo de 2 penas, tem caboclo de 3 penas, tem caboclo de 4 penas, tem caboclo de 5 penas, de 6 penas, tem caboclo de penacho.
Que é tanto que o seu Pena Branca ele é um cacique, mas tem outras entidades que eles são cacique também, que usam o cocá, que só é aquele cocá aqui montado na cabeça, eles são cacique, e pajé também, e tupã, dentro da Umbanda. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Então vamos lá, Coiote. Agora vamos voltar para a Umbanda. A Umbanda ela tem um preparo, meu velho. Todo mundo que entra Vou dentro. responder aqui uma pergunta. É o encanto da Jurema. Ela perguntou sobre essa pessoa. Então, é uma pessoa que cuida da natureza, tá? É uma pessoa que tem uma lenda muito grande. Anaguá, ele era uma pessoa que cuida da natureza. Ele era considerado como viado. Viado não pode falar, o animal. Ele tinha os olhos vermelhos, que à noite virava um viado. É viado que eu falo, gente, um animal, tá? Mas ele era um protetor da natureza, ele era uma pessoa esporadicamente cuidador dos animais. Respondida a pergunta, pode terminar, Coyote. Ó, eu já falei, as perguntas vão ser respondidas após ser liberado. Vamos lá, senão a gente sai toda hora do contexto e não vai em lugar nenhum. Vamos, pai. Como eu já falei, já parte de algumas casas, não dá para falar toda, porque aqui dentro do Amazonas é muito. São mais de 1.000 casas abertas hoje dentro do Amazonas. Tanto os agregados, como dentro do Tambor de Minas, que é agregado também a Umbanda. Mas a Umbanda pura só existe 2 de Caboclo Pé no Chão, que é da mãe Luzia, do seu mestre Carlos, que é a minha madrinha, e do seu João. Eu não sei nem se ele está vivo, já faz anos que eu não vejo ele, que era do Cibamba. A Umbanda, ela tem entrada e tem saída. Toda casa de Umbanda, ela é movida pelo signo Salomão, certo? É encantado da Jurema, mas não é o Salomão de dentro da Jurema, tá, meu velho? Para o senhor não me fazer certos tipos de pergunta, que eu não sou juremeiro. A gente faz um procedimento dentro da Umbanda, aonde que a gente faz um sacudimento com o signo Salomão, que a gente pega as folhas. Coiote, dentro da Umbanda tem folha quente, tem folha fria? Tem umas folhas ferventes e tem as folhas frias também. Tem umas folhas que sangra e há outras que não sangra. O primeiro procedimento da Umbanda é o sacudimento. Muitos dizem que é o batismo, mas é mentira. Eu penso de uma forma, você para entrar dentro da Umbanda, eu acho que você tem que conhecer. Eu levo a doutrinação da minha casa. Entendeu? Eu, quando entrei dentro da minha casa, eu venho de uma origem muito antiga, aonde que eu, dentro da barriga da minha mãe, a minha mãe trabalhava com o seu Cibamba. O seu Cibamba pegava ela uma vez na vida, eu estava na morte. Meu padrinho, o finado Ormázio do Zé Raimundo, ele era filho de santo da Dona Eudócia, da Cabocla Brava, que hoje o pessoal fala que é braba. Mas braba não tem nada, antigamente era brava. Entendeu? E no decorrer do tempo fui para a casa da mãe Francisca da Oxum, onde passei por outros procedimentos, eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade, eu acho. E teve uma história meio esquisita sobre isso, porque meu zelador de Santo Paloma do Zé Raimundo, ele foi me pegar no dia do meu sacudimento, dentro da casa de Marinheiro Fernando, que era a casa da Dona Francisca, que é situada no Santo Antônio. De lá eu passei para a mão deles, Zé Raimundo conversou comigo, contou a história, um enredo, que não dá para dizer aqui, porque senão vai levar muito tempo. Provou que ele era ele, porque antigamente tinha prova, e o Marinheiro Fernando, não inconformado, foi para a prova com o caboclo, para ver quem ele era quem. Hoje não existe prova, porque o pessoal não gosta. Aí tem um procedimento do sacudimento. Dentro da Umbanda, a gente usa um fio de conta, chamado rosário, que é feito de lágrima de Nossa Senhora, verde e amarela. Cada encontro tem que ter uma lágrima, porque a lágrima de Nossa Senhora é uma coisa que é bem feita, que eu não posso falar em live, certo? Onde abre muitas coisas. E a gente, no desenvolvimento, a gente chama 2 caboclos, que é o seu Micilino e o seu João do Pé do Morro, para abrição de coroa, para fazer o desenvolvimento. Aí vem a abrição de coroa. Entendeu? Uns, pessoal de Umbanda antigo, faz primeiro o assentamento do anjo da guarda do filho. Correto? Outros não, já faz depois do batismo.
e uns antes do batismo. Por que o batismo? Dentro da Umbanda, você é batizado representado na frente do altar. Certo? Você vai ser apresentado. Vou pegar essa minha filha de santo que está aqui. Eu vou apresentar ela para as entidades. Nesse meio tempo, só existe um oráculo dentro da Umbanda, que é a vidência. Eu vou colocar a mão dela de um lado, a mão do outro. Vou mexer no ori dela e cantar uns pontos de Umbanda onde abala as aldeias e as correntes. Para onde ver se ela vai ser balançada, ou se ela tem segmento para ser cambona, ou se ela não tem segmento para ser da Umbanda, ou se ela vai ser rodante. Aí depois vem o amanci, que é pego. Primeiro o amanci é dentro da casa. Dentro da casa. Coiote, o primeiro caboclo que vira é o pai de cabeça? Para mim é. Mas na realidade não é. Procedimento. Mas ele vai continuar como guia de firmeza e o primeiro pai, porque ele pegou o ori da pessoa ali. Ele se apanhou. Agora eu vou ver se é verdade ou é mentira, ou se ela tá ou ela não tá. Ah, mas tem caboclo que leva tempo a cantar, por isso que tem um desenvolvimento. Eu não gosto de dizer desenvolvimento. Eu gosto de dizer doutrinação. Mas quando a gente fala de doutrinação, pai, é babado, que o povo entende que nós doutrina espírito, que nós manda no espírito. Então, não é isso. Desenvolvimento não é para espírito, é para mediunidade do médium. Bem claro isso para vocês, para não ter essas perguntas. E voltando aqui, fazendo uma merchan, meu pai, tap na telinha, vamos compartilhar, bota a hashtag live boa, hashtag 300, bora que a live tá maravilhosa. Continua, papai. Porque, na verdade, o pessoal da Umbanda diz que a Umbanda tem 7 linhas, mas é mentira. Isso foi criação do mundo. Se a Umbanda tivesse 7 linhas, a gente só tinha 7 caboclos. A Umbanda, ela se mistura com 7 linhas e mais 7, que dá 49. Entendeu? Seria as sublinhas. Tem o processo dentro da Umbanda, tem a manteiga de Oxalá, aonde que a gente faz. Depois do processo do batismo, a gente vai fazer uma cruz na filha. Posso que falar da manteiga, que é o carité? Meu velho, eu não sei porque eu não entendo da sua Angola, mas pode ser, meu príncipe. Entendeu? Angola não, dentro da Umbanda também. Não, mas aqui eu não sei se tem isso não, meu velho. Aqui eu não pratiquei isso não. A gente chamava como manteiga de Oxalá. Não. O que eu falo que a manteiga de Oxalá pra gente, que a gente fala aqui do Rio, da Umbanda daqui, nada mais é do que a manteiga de carité. É o nome do ingrediente, carité. Ah, entendi. Entendeu? Aí é onde a gente vai apresentar, depois do caboclo, o orixá representado do filho. Por que o orixá representado? Porque o orixá não vira dentro da Umbanda. Mas tem um caboclo. Vamos supor, seu Araúna me pega. Ele tem a corrente do orixá dele, onde que ele vai se acoplar no meu corpo. Certo? Não quer dizer que o orixá é da cabeça dela. Porque o orixá é dentro das nações, dentro do candomblé, no vodum, sujejo, e etc, etc. Correto? Dentro do caboclo dela, depois da preparação de um ano, é feito um processo com umas pemba vermelha, com mais semente, com cumaru, etc, que é passado no corpo, para tirar os poros negativos e o positivo, esse enredo todo. Entendeu? Aonde é feito panaiá, do caboclo dela, tudinho direitinho, onde que é feita a bebida para o caboclo dela, um chama o jurema, outro chama o juremar. Lembrando que o senhor está falando panaiá, para o povo entender que é a linguagem daí. Panaiá nada mais é do que a Chopin na casa de caboclo. É uma obrigação para o caboclo, por tudo que é derivado, peixe, passado no azeite, ou no dendê, ou nas outras sementes, abóbora, 7 qualidades de fruta, porque não podemos... Tá bom, não precisa passar tudo não, pai, vai. Trabalha com velas, coisas... Daqui a pouco o Diego tá fazendo aí, vai. Aí, depois desse ano, a gente vai levar o filho para ser apresentado. Onde que o filho vai ser apresentado? Na cachoeira, na pedreira, no rio, no igarapé,
dentro da mata. Entendeu? Do decorrer disso, vem as cruzes. Isso dependendo do zelador de santo. Tem zelador de santo que é sem vergonha, o safado pilantra não faz nada. Só faz enganar o filho, pegar uma pemba e colocar a pemba, arriscar e pronto, e fudeu-se. Certo? Na sexta cruz preparada, na Umbanda não tem EG. Não tem menga. Mas a gente vai para o ritual dentro da mata, porque a nossa ancestralidade da Umbanda existe Exum, que é índio. Índio. Porque antigamente não existia cemitério, não existia encruzilhada. As encruzilhadas eram feitas de barro. Entendeu? A gente faz uma matança onde a gente prepara, tira o sangue e coloca numa parte do corpo do filho. Pactuação. Aí depois, com os 7 anos, tem que ver se vai ser preparado ou não o filho para ser padrinho ou madrinha, ou então sacerdote ou sacerdotisa. Entendeu? Aonde é feito um procedimento que eu vou ter que preparar as obrigações dela todinho que ela passou desde o começo, todinho de novo, e fazer um negocinho na cabeça dela, umas cruzezinhas, babá, aonde que eu vou dar a cuia ou a bandeja. O que é que se leva na cuia? Eu vou dizer um exemplo. Leva as espadas, que é tipo essa aqui do caboclo dela. Coiote, tá bom, Coiote. Tá bom, Coiote. Só o PDF, Coiote. Só um pouquinho certo. E assim, com ponto, as coisas mais ou menos assim, correto? Sim, tá bom. Aí vai ter as guias representantes, os guias dela e os orixás que pertencem ao secretismo religioso, que é a corrente da Umbanda. Essa é a iniciação e a conclusão. Beleza. Agora vamos... Uma dúvida, pessoal, para as perguntas? Não, deixa eu só pergunta pegar depois. Aqui, meu velho. Pergunta depois. Não faz pergunta agora, não, é depois. É verdade, é chamado de toalha, pai Alexandre, porque coloca o pano na saída. Eu não expliquei esse enredo todo, meu velho, as coisas e tudo, para ser cantado com maracazinho, com as coisas, babá. E o sininho. Dentro da Umbanda de Manaus, o que tem de mais diferente das outras Umbanda, pai? O senhor pode me explicar para o povo entender? Porque a Umbanda, ela é cultuada de formas totalmente diferentes devido à regionalidade. Em cada região sofre influência daquela região. Qual é a maior influência que a Umbanda de Manaus tem por estar situada em Manaus? Meu velho, eu não acho que isso seja falta de conhecimento e nem diferença entre a Umbanda. Isso existe falta de consenso da pessoa e procurar saber e se aprofundar. Porque tem casa de Umbanda que ele coloca o assentamento só com 4 estrelas, com 4 pontas. Entendeu? É muito difícil hoje a gente trocar dentro da Umbanda e dizer assim, ai, quem é meu índio? Aí eu falo assim, meu índio, vamos supor um caboclo, meu índio é seu Navizala. Sabe que dentro da Umbanda não tem. Correto? Aí eu falo, meu índio é o índio fulano de tal, com nome de flecheiro, com nome de rompimato, porque na realidade não tem rompimato, certo do nome é Ogum Rompimata. Navizala, ele já trabalha numa outra linha, ele trabalha em uma outra espiritualidade, até em situações de muita defesa, etc e tal. Vamos lá, a gente está falando de índio caboclo, pena. Positivo. Posso ter um caboclo índio de uma pena? Posso, porque ele é um guerreiro dentro da Umbanda. Ele pode passar por outras águas, com outro nome, de légua. Pode, porque não pode, ele é um espírito. Mas na origem, na raiz dele, ali ele vai ser índio. Ele não vai mudar. Entendeu? O senhor pode dizer pra gente, caboclo de uma pena, qual o significado? Caboclo de 2, qual o significado? De 3, qual o significado? O pessoal entender, pai?
Meu velho, conta a história da lenda antiga, né? Que antigamente os índios dentro da aldeia, que isso é antigo, eu não sei porque eu não estava lá. Que os Vai. que pegavam uma pena era inútil. O índio que pegava a segunda pena já era mais guerreiro, já tinha crescimento na aldeia indígena, o que pegava 3 penas já tinha mais crescimento. Entendeu? É tanto que eu contar uma história, um relato do caboclo, eu não vou dizer o nome porque aqui ninguém conhece. Esse caboclo, quando ele foi se casar dentro da aldeia com vida. Por que ninguém conhece, o senhor não pode dizer o nome? Dá pra gente aprender. Não, esse negócio aí não é muito certo, não. Ele se socou dentro de um buraco e ele foi colocado tucandeira na mão e no corpo. Entendeu? E fora outro procedimento. Aí ele já, aí ele já se tornou um exemplo, um cacique e um pajé na Umbanda. Na Umbanda, na aldeia de índio, pessoal, presta atenção. Eu não estou falando da aldeia dos outros, não. Porque na Umbanda não existe família. Quem disser que tem família dentro da Umbanda é mentira. A Umbanda só existia índios, caciques, tupã, pajés, povo de sacaca e os preto velho, essas coisas. É tanto, pai Tata, que eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje fugiu muito a garrafada de dentro da pagelança. Hoje fugiu muita cura. Pessoal, levaram do povo daqui da região norte, todinha, e não souberam administrar. Porque tem garrafa que é melhor do que cirurgia. Eu tenho uma aqui. Eu fico indignado com o meu caboclo. Ele passa a mão no corpo dos outros. A mãe dela estava doente com problema. Pode contar aí, minha filha. Ele alisou, deu mioma. Ela foi atrás do médico. Acho que ela nem tomou garrafada, né, minha filha? Não. Ela nem tomou garrafada, ele curou ela. Tava com 6 centímetros. Vinha, descia, dava passe, pegava, alisava com a mão, rezava e tudo. Ele mesmo cortava com o dedo. Tava com 6 centímetros de tamanho. Mas caboclo é pra isso, meu pai. Caboclo faz isso. Faz, meu velho, aí que eu lhe digo. Como o pessoal diz tanto que pagelança é de cura, se às vezes o caboclo que desce na aldeia não sabe nem fazer uma cura, nem sabe para que se serve uma folha. Porque tem um bandista aí desses novos, se o senhor chegar, faça uma garrafada para mim, para minha informação. Sabe o que ele vai pegar? O que ele vê na internet? Um jucá, aquela folha vermelha, vai preparar e vai lhe dar para o senhor tomar. Cadê o jaraquicá? Cadê outras plantas que tem, que eu não vou dizer o nome? Mas aqui, ó, exemplo, tem plantas que aí tem que aqui não tem. Mas existe planta aí que tem, só que o nome é um pouco diferente, meu velho. É. Tem. Entendeu? No Rio, se eu não me engano, no Rio e São Paulo tem uma aldeia de vendas que é amazonense, do Nordeste, da região norte toda. Entendeu? Bora, pai, vai, continua. Deixa o povo falar. Não se vê na rolagem, depois eles perguntam. Se eu ficar prestando atenção na rolagem, que eu vejo teus olhinhos só assim. Pode medicina de semente? Pode. A semente do cumaru. É bom para um monte de coisa, só a semente. Gente, não só a semente do cumaru, não só folhas, existe garrafada com raízes. Verdade. Que a raiz de uma planta serve para uma coisa, a folha da mesma planta serve para outra coisa. Vocês têm que entender muito bem o que é a planta. Obrigado, Gorino. Vocês têm que entender que a... Fala, meu velho. A casca também. Casca de determinadas árvores. Não vamos passar muita coisa, porque o povo vai começar... Obrigado, Gorino. O povo vai começar a entender e querer outras coisas. Vambora voltar que eu me perdi de onde que a gente estava, agora lascou. Não, a gente estava na questão que o senhor está falando, que teve índio que passou por isso, aquilo outro, que é índio de 1 pena, 2 penas, 3 penas, e assim se vai. Desse procedimento todo dentro da Umbanda. E hoje tem índio que é muito raro que não vem na Umbanda, mas não vem por quê?
O caboclo sumiu, foi elevado? Não. São zelador de santo que não sabe cantar. Os filhos também não querem. Ó, aqui dentro da aldeia do Amazonas, tem povo de boto que boto vira, mas o pessoal aí para fora não sabe para onde que vai boto. Pensa que só é lenda, mito. Tem um povo da cobra também que o pessoal pensa que é lenda, mito. Mas isso são encantados, pai. Explica. São encantados, meu velho. Mas o caboclo desce, bebe, o boto bebe e fuma e faz consulta. Mas que o boto nada mais é do que um caboclo também. Para os outros Verdade. entenderem. Só que é encantado. Aí o povo acha que boto é o boto peixe que sacode a bundinha e fica. Não é esse boto. Entendeu? Que o povo associa o nome à coisa. É encantado. Aí, meu velho, eu vou lhe tocar numa parte. Tem os caboclos das águas, que antigamente eles usavam esse chapéu assim que até hoje meu velho usa. Que é Josiano, é caboclo risca. Entendeu? Alguns marinheiros que são marujos, não são marinheiro totalmente, que isso o pessoal não explica, que todo mundo é marinheiro. Existe marinheiros, existe povo d'água, existe aquele outro, como é que é o nome também, que é o... Que eu falei com o senhor, Martim Pescador. Martins Pescador. Entendeu? Aí foi quando esse pessoal todo começaram a defasar. Aqui no Amazonas, na época de 89, já tinha um zelador de Santo do Pará chamado Raimundo. Ele era de Nagô, do Caboclo Mariano, onde ele preparou muitos filhos de santo antigo. Aí começaram a fazer as mistificações das famílias dentro da Umbanda. Aí ficou miscigenado tudo. Hoje, se você falar que um caboclo ele é cruzado com índio, o pessoal não acredita. Vou lhe citar um caboclo, que ele é índio, seu Constantino. Ele é metade chapéu de couro, metade índio. Sim, que são o que a gente fala aqui, que são os caboclos. Olha só, existe, vamos lá, dentro da Umbanda daqui, tá, meu pai? Existem determinados caboclos que eles vivem dentro da floresta, ok? Existem determinados caboclos que são da boca da floresta, que são da boca da floresta. Existem caboclos que eles trabalham em volta daquela floresta. São energias diferentes. É tanto, meu velho, que o senhor é conhecedor, dentro da Umbanda, única pessoa que abre para os caboclos descer é seu juremeiro, que uns chamam de juremar. Sem a ordem dele, ninguém passa, ninguém entra. Para pular da vidência. Sim. Ó, eu não vou falar não, porque eu me empolgo, vai. Eu me empolgo, vou deixar vocês falar. Porque existe, o povo confunde muito, pai, de caboclo, exemplo. O pessoal conhece muito aqui no Brasil, acho que muito sultão da mata, caboclo sete flechas, caboclo isso, caboclo aquilo. Mas o pessoal esquece que tem muitos caboclos que eles são, exemplo, que o pessoal fala que é de couro, que são caboclos sertanejos. Caboclos não quer dizer que eles são índios, é a cor da pele. Beleza? Aí fala que é caboclo. Caboclo, cor da pele. Não o quê? Foi, pajé, que tá balançando. Fala, garota. Tá multada. Mande áudio. Caboclo não é por causa de cor de pele, não. Caboclo é mistura de branco com Com indígena. indígena aí que... desculpa, perdão. Ô, minha velha, mas foi É diferente. misturado. Porque Pajé. caboclo. Não, questão de Mestiço. cor de pele não é diferente. Pele é Não. pele que nós temos nós temos índios pretos, como a gente também temos índios morenos, como temos índios brancos. Sim, sim, minha velha, eu que me expressei mal, me perdoa. Eu mandei tu falar que tinha índio branco? Mas tem, você sabe que Mas eu tem. sei que tem, mas não pode falar. Ah, mas eu me empolguei e falei. Ah, aqui tem até olho Falando azul. de aldeia, de dentro de Umbanda. Olha, tá vendo meus olhos? Então vamos lá.
Vamos lá, tem esses que são caboclos sertanejos, que são chapéu de couro, que a gente fala, que são tocadores de gado, que são aqueles que cuidavam do gado. Existem caboclos, que é muito parente de caboclo de mata, que são aqueles caboclos amazonenses, que antigamente tocavam o gado por dentro daquele aguaceiro, atravessando... Posso? Mas isso já vem do Rio Amazonas, meu velho, do Pará. Então, mas eu posso falar? Pode. Então, que atravessa tocando o seu gado, que a gente fala que ele tem muita ligação, que são caboclos que ficam à beira da mata, são caboclos que ele tanto tem uma ciência para dentro da mata quanto para fora da mata. Positivo. Ele tem essas duas ciências. Ele pode vir como caboclo de mata, como ele pode se passar como caboclo tocador de gado. Vamos botar mais ou menos assim. São esses caboclos. Tem muita diferença entre determinados caboclos. Tá, ô Tata, agora vamos mudar. O que é disso mesmo, sendo apresentador? Não entendi. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Fala Vamos também, fazer isso aí Tata. que a Raquel tá falando. Você já escutou de mim, você já escutou do Coyote, agora eu quero saber de você, porque até tanto eu não conheço. Então tá na hora de você falar pros novatos da live que estão curiosos aí para saber um pouco da sua também. Não é que você é apresentador, você tá aqui como entrevistador, mas você tem que falar também. Não, eu falo da parte do que eu conheço dentro da minha Umbanda, tá? A Umbanda que eu cultuo é uma Umbanda muito sincrética. Muito sincrética. Não é uma Umbanda igual do meu pai, eu já conversei isso com ele. É muito sincrética porque a gente tem essa parte muito de dentro da parte europeia, aonde adentrou, que seria a parte da mesa branca, ou culto ligado, que seria a parte do... Ai, Jesus, eu falei isso. Mesa branca só não. Kardecismo, tá? Entra muito essa parte do kardecismo, mas eu entendo um pouco da parte de caboclo por estudar. Que o pessoal acha que caboclo só é uma coisa. A gente tem que entender que espírito é espírito. Né? Espiritual é espiritual. Quando você entende que a mata ela trabalha em conjunto, o povo da mata ele trabalha em conjunto. Você, para poder fazer alguma coisa para um caboclo, muitas das vezes você tem que pedir licença para outro. Deu para entender? O que é, pai? Nada, meu velho. Você tem que pedir licença para outro. O povo acha que é assim, mas não é bem assim. Você tem que pedir licença para um determinado caboclo para abrir a mata para você passar. E a mata, espiritualmente, para a gente que trabalha com espírito, é um portal. Para a gente atravessar esse portal, tem dono no portal. Você tem que pedir licença ao dono do portal para você entrar dentro da mata espiritual. Não é mata física, é mata espiritual. Ali você vai encontrar várias aldeias espirituais aonde existem determinados caboclos que trabalham para determinadas coisas. É mais ou menos isso. A mata fechada e a mata aberta. Meu pai. Mas... Uma coisa, Tata. Que diferença tem do gueto, da Nagô, da Angola... E de outra que eu acabei esquecendo o nome. Ela quer aprender um pouco comigo, que aí já vai misturar tudo. Não, eu tô querendo fazer, tô fazendo curiosidade. Muitas pessoas perguntaram isso. Qual é a diferença da Umbanda, do Queto, do Nagô e da Angola? Tem mais Depois eu vou te passar o YouTube do Tata para te dar uma olhada que tem uns vídeos lá explicando tudinho direitinho. Mas eu tô perguntando pessoalmente, eu não quero no YouTube, eu quero aqui. Vamos lá, vou te passar uma visão rápida. Quando a gente fala de Queto, Jeje e Nagô, ou Queto, Jeje e Angola, a gente fala do povo Yorubá, do povo Fombê, que seria do povo Fon, e a gente fala do povo Banto. São povos de África, beleza? Aonde que cada um deles tinha seu culto. Vamos lá. O culto do povo Nagô e Yorubá é povo que cultua orixá. O povo Fon é o povo que cultua Vodum, aonde se adentra o povo de Jeje, povo Fombê, beleza? E o povo de Angola é o povo Bantu, aonde
tem culto ao inquice. É igual a senhora está falando, são tudo questões ligadas à parte de natureza, a caça, as águas, a tudo isso, mas com cultos peculiares e com visões diferentes. Tipo do indígena, que tem todos esses cultos, mas tem partes peculiares que são diferentes da gente. Entendeu? Muito obrigada. Nada. Vai, pai, continua. Aí, pois é, foi quando saiu a Umbanda, na época também, que veio antes do Zélio, que teve as agregação. De quê? Caboclo de Turquia, de família. Caboclo do povo de Igarapé, povo de Bandeira, que tiveram como é que é o nome da palavra que você usa? Eu uso o quê? É mestiçação, como é que é o nome? Miscigenação. É, agregação. É, miscigenou ali, se misturaram. E é onde muito povo da Umbanda se agregaram dentro desse conceito. É tanto que o senhor, tirar uma dúvida com o senhor, Jatapequara, ele é turco. Mas ele foi agregado. Ele é um índio do Brasil. Agora, dentro do que o senhor tem, o senhor acredita que tem índios ameríndios, que eu estou dizendo, índios de fora, como nós temos várias culturas de índio. Vamos lá, pai. Nós temos lá fora, nós temos o Meu velho, indígena. deixa eu lhe contar essa história. A minha avó de santo, ela contava isso, que tinha índio que não era brasileiro, mas veio da África, dessas bandas da Nigéria e tudo, e se transformaram em caboclo quando eles vieram trazidos num navio negreiro, e aqui trocaram o nome, porque eles vieram por vida. É, por isso que eu falo Mas que muita aí- coisa... Aí ele se torna uma nação só, porque ele vai ser brasileiro. Porque na vida que ele morreu espiritual, ele foi encantado no Brasil, por mais que ele foi puxado de volta. tipo de tribo, como ele tá falando ali, dos Apache, daqueles É. povos que tem lá, que eu esqueci o nome, alguém me lembra aí, que tem lá no... que joga aquele bumerangue, que eu esqueci o nome. Que joga bumerangue, minha gente, esqueci o nome, me ajuda aí. Não, bumerangue lá pra fora, onde que tem os canguru. Teca? Não. Não. Que tem o bumerangue. Os aborígenes australianos. Ixi, isso daí eu não sei nem para onde que vai, meu velho. É, Eu não- são tudo indígenas. Mas os índios... E são negros. São negros. É onde que eu digo que, se a gente for contar a espiritualidade, eles não têm fronteira. Não tem fronteira, meu pai. E o povo não entende isso. Verdade. Continua. Verdade. Que se deixar eu falar, vocês ficam aí, vai. Vai lá vocês. Aí, onde que eu parei, meu velho? Que se eu tirar minha concentração. Da questão que o senhor está falando Da família que foi puxada. da família que se miscigenou. Aí foi entrar a família de nobre, das coisas, aí foi acoplado tudo junto. Por isso que a Umbanda, a maioria de hoje daqui da região norte, ela é mestiça. Entendeu? Ela se tornou Agora, uma... vem cá, fala um pouquinho do povo de Légua aí, dentro da Umbanda, pai. Não, vai falar. Não vem não se coça, não. Meu velho, assim, eu vou falar por alto. Ah, fala um pouquinho, pai. O povo de Légua, na verdade, eles são... Eu até me esqueci, eu não sei se é 16 irmãos ou é 21. Ele e o pessoal da Turquia. Foi quando eles adentraram dentro do tambor de mina. A Umbanda de Manaus tem muita influência no tambor de mina, fala a verdade. Hoje tem, meu velho. Hoje tem porque muita gente saiu da Umbanda, saiu da casa de Queto, e veio um zelador de santo para cá, para o Amazonas, e preparou tudo e colocaram dentro do tambor da mina. Mas antigamente, dentro do Amazonas, a mãe Emília de Liçada, a Cabocla Brava, ela era a única. E tem muita gente que é do tambor de mina, mina Jeje e mina Nagô, que introduziu dentro da Umbanda de Manaus.
A filha de santo do Jorge da Fé em Deus. Entendeu? A sua tem mais referência da mina Gege ou mina Nagô? Meu velho, na realidade é Nagô, né? Mas eu não gosto nem tocar nessa história. Ué, meu pai, mas vamos botar assim. Chocotó Beruló, meu velho, deixa eu ficar calado, não deixa eu falar de Nagô, não. Mas, meu pai, vai tá bom. Vamos voltar para minha Umbanda. Eu vim aqui para explicar um pouco da Umbanda amazonense. Vai, fala. Vai. Mas sofre influência, não sofre influência? Sofre. Então fala, vai. Aí, antigamente o pessoal de Umbanda usava calça de cetim ou de oxifó. Pega uma bata para mim lá, minha filha, daquela Umbandão. Ó, eu fiz meu estudo, eu fiz meu trabalho de casa, vai. Entendeu? E antigamente a gente não usava bata. Era blusa. Então, blusa de botão, de linho, de cetim, de seda. Com golinha de padre. Com golinha de padre, tudinho direito. Eu vou lhe mostrar uma que eu tenho mais quadra aqui. Só que hoje eu modifiquei por causa do pano das sedas, né? Quando a gente colocava... Qual é essa aí, minha filha? Modificou também pela influência Nagô. A de blusa aqui. Entendeu? E antigamente, na Umbanda não existia guia. Era feito de semente de jarina. Mas semente de influência o quê? Era feito de semente de jarina. Isso tudo são influências o quê? Influências o quê, meu velho? Que eu não estou entendendo. Tata gosta. Ele gosta. Vê os outros que apoiar. Vou pra lá, não coloque influência nessas coisas, não. Eu fico até vermelho, homem. Antigamente, olha, gente, quem gosta, é tipo assim, é uma live gostosa, porque a gente não fica preso, nem robótico, que eu gosto de deixar meus convidados muito à vontade. Eu gosto da liberdade dele de fala, então a gente tem essa brincadeira, essa comunicação, essa troca de informação gostosa. Quem tá gostando, tap na telinha, meu povo. Vamos chegar a 200k, vamos compartilhar, vamos aqui seguir o papai, ó. Segue papai, segue mamãe, siga a Tata e vamos embora. Vai